Olá, estamos aqui com a Voz Contábil com um tema muito interessante para todos nós, a importância do controle interno na administração pública. E para tanto, temos aqui dois grandes profissionais que nos brindará com o seu conhecimento do ponto de vista do controle interno. Érico Succhi, contador e diretor de compliance, Sandro Ângelo, contador e professor universitário. Muito obrigada pela participação de vocês e já vamos abordar o tema. Sabemos que o tema de controle interno é um tema constantemente debatido hoje na sociedade, né, nas instituições como um todo, e precisamos cada vez mais fomentar a transparência e sendo um dos pilares também. Então, eu já começo com uma pergunta para a gente poder discorrer sobre o tema aí, na visão de vocês. Qual a importância do controle interno na administração pública brasileira? Eu acho que a questão, né, do controle interno no setor público, ele é extremamente importante, já que trata de uma área bastante vasta, para atender as necessidades da comunidade. E uma das maiores preocupações, né, que a gente tem é fazer com que essas ações atendam os anseios, né, da comunidade. E, para isso, é necessário, né, que a gente tenha realmente um controle interno efetivo, né, que acompanhe, né, todas as etapas, né, de execução, né, da atividade, principalmente a atividade orçamentária, né, com arrecadação de receitas e os gastos públicos, buscando a conformidade, né, desses atos, a legalidade, já que o setor público ele é amplamente amparado, né, por legislação. E assim a gente conseguir, né, atender as demandas, né, da comunidade nos seus mais diversos meios aí de assistência, né, que exige aí no setor público. E, Érico, na sua visão aí de diretor de compliance? Nós estamos num momento, né, que o país, o mundo inteiro, a gente necessita de transparência. Então, compliance, o nosso setor, controle interno, é essencial hoje. Nós estamos aí com a mudança da lei de licitações. Hoje existe toda a necessidade da transparência, qualquer pessoa ter acesso. A Controladoria Geral tem exigido isso das prefeituras, a transparência das informações. Então, o controle interno hoje é essencial. E o mais importante, a gente tem visto aí governos estaduais, né, que estão brilhando, né, com os trabalhos aí de transparência, mostrando onde que o dinheiro tem ido, né, Sandro? Certamente. Então, isso está sendo muito importante para passar o país um pouco a limpo e melhorar muito a imagem. Então, o controle interno tem essa visão que fique para sempre essa transparência e não fique de acordo com o governo que está no poder. Que isso se torne uma máxima, né? O próximo governo tem que cumprir, o Sandro muito bem disse, né, das legislações que já temos que cumprir. E agora a transparência, o controle interno e compliance é tudo, né? A segunda linha de defesa da gestão pública, né? Exatamente. Vocês bem abordaram aí a importância e a questão da transparência. Um dos pilares cada vez mais exigido pela nossa sociedade tem que ser, né? Na sustentabilidade fiscal. Então, assim, nesse sentido, pensando na administração pública, nos mais de 5.000 municípios que nós temos, câmaras municipais, qual que é a importância desse controle interno bem estruturado na visão de um gestor, Sandro? Porque você já teve a oportunidade, como vice-prefeito de Patos de Minas, de exercer essa riqueza. Então, qual que é a sua visão nesse sentido? Eu acho que a experiência, né, como vice-prefeito foi uma experiência muito rica, né, e deu, né, para acompanhar realmente as dificuldades, às vezes, né, encontradas para se fazer as coisas efetivamente funcionar. E essa nova visão, né, que vem sendo dada aí, né, para a área, né, de controle interno. O Érico aqui acabou de falar na questão de transparência, né, e transparência é uma coisa importantíssima, né, principalmente depois da Constituição de 1988, né, onde a gente teve uma participação maior, né, da comunidade. A questão da tecnologia hoje, né, que as informações, né, são acessadas, né, de maneira mais rápida, né? Nós temos portais aí de transparência, como citou o Érico.
Então, eu acho que isso tudo aí ajuda, né, nesse processo da gente realmente construir, né, uma administração pública um pouco diferente, né, que realmente atenda, né, os anseios, né, da sociedade, né, e que principalmente que as pessoas valorizem, né, que elas vejam, né, resultado das ações governamentais em ações, né, na própria comunidade. Né, o que é difícil, às vezes, para o gestor público demonstrar para a comunidade. Né, ela valorizar o trabalho, né, do gestor público dentro, né, das propostas, né, que são instituídas, né, nos nossos instrumentos de planejamento e principalmente buscando, né, acho que assim, em relação ao gestor público, aquela tranquilidade, né, de que tudo está sendo feito dentro da legalidade, né, porque se as coisas não forem feitas, né, de maneira adequada, de maneira legal, né, o próprio gestor público, né, ele é bastante penalizado, né, com a legislação que a gente tem hoje, né, de acompanhamento aí do trabalho do gestor. Exatamente. E você mencionou, Sandro, aí, você mencionou a Constituição Federal, né? Então, o artigo 74 da Constituição já traz esse enfoque, desde 88, da questão do controle interno, na comprovação de duas palavras importantes, da legalidade e do resultado, de mostrar para a população este resultado eficaz, eficiente no controle e na gestão dos recursos públicos, né? E falando em recursos públicos, em contratações, Érico, nós temos aí a Lei 14.133, você falou isso, a nova lei de licitação, né? Ela é de 2021 e já trouxe um marco importante no avanço do controle interno. Temos vários artigos abordados com esse enfoque do controle interno. Eu queria que vocês dois falassem um pouco mais na experiência de vocês, o que essa lei traz na questão da contratação nas compras públicas. Eu acho que o melhor que traz a Lei 14.133 é que, na realidade, ela fala amplamente, né, na questão do controle interno. Tem vários artigos, né, que citam a questão de controle interno, mas ela não traz nenhum artigo falando que o controle interno ele tem que atuar em determinada área ou em determinado segmento, e eu acho que isso é muito bom, né, porque valorizou a questão do controle interno, e o controle interno, né, vai atuar, né, nesse processo, desde o processo de planejamento, né, da arrecadação e dos gastos públicos, né, até a execução orçamentária e, né, se a gente pensar em algumas áreas, até depois da própria execução, né, com os controles, né, para citar um exemplo aí, a questão dos estoques. Né? Então, assim, eu acho que o papel, né, do controle interno agora ele é muito atual. Né? Ele está dentro da visão, né, de mundo moderno, né, onde a gente precisa, né, de valorizar a governança. Né? Nós estamos inseridos num ambiente, né, que envolve, né, uma série de atores, cada um com as atividades a serem cumpridas, e somente essa governança aí é que vai levar, né, uma administração pública aí melhor, né, e voltada aí, né, para o que você falou, Conceição, para resultados, né, e que seja realmente reconhecida aí pela comunidade. E pegando o gancho que o Sandro falou, é o seguinte, os estudos hoje nos traduzem, Conceição, que existem 3 linhas de defesa, que a primeira linha são os servidores, aqueles que recebem as demandas, né, Sandro? A segunda linha é o controle interno. É onde que a gente tem que ter aquele olho crítico, porque senão vai para a terceira linha de defesa, ou a linha de controle, que é o quê? Tribunais de Contas, Ministério Público, aí entra a questão do suricato, que trabalha muito. Eu estava vendo os números, né, Sandro, que o suricato, nesses últimos anos, aí pegou de licitações suspeitas. Então, o controle interno são os olhos do gestor. E me assusta muito, porque quando a gente fala em sistema bancário, é D1, D2, é o dia mais 1, dia mais 2, não. Na gestão pública é o ano mais 1, o ano mais 2. Às vezes, o gestor vai ser chamado daqui 6 anos, 7 anos. Então, o controle interno ele tem que ser estruturado. A 14.33 tem falado isso. Tem que ser gestor concursado, né, para os controles, para fiscalização de contratos, né?
Porque senão, Conceição, o que a gente aprende muito no Tribunal de Contas, tem um apagão das canetas. Como tem um controle interno muito fraco, ninguém quer ser gestor mais. Ninguém quer assumir esse cargo mais. Por quê? Porque não tem segurança. Então, o controle interno, o compliance hoje, ele é essencial no dia a dia das prefeituras. É a segunda barreira, né, Sandro? Que ali você consegue detectar muita coisa que precisa de ajustes. E ninguém quer receber a terceira linha de defesa, né? O Ministério Público está convocando, tem um edital suspenso por suspeita de favorecimentos, né, Sandro? Você falou uma coisa importante em relação à nova lei de licitações, que é essa questão de segregação de funções. Né? Eu acho que foi um avanço muito grande. Você citou aí também, Érico, a questão do fiscal de contratos, né? Uma figura que a gente não tinha, né? E com responsabilidades, né? Determinadas aí. Né? Eu acho que um contrato realmente tem que ser acompanhado, né? Durante a execução dele. Né? Tem uma série de coisas que acontecem que precisam realmente de serem acompanhadas. Sandro, essa semana eu estava fazendo o checklist do CGU para uma visita que nós teremos lá. E são 77 itens que são obrigatórios no portal de transparência. Então, eu estava vendo e me impressionou muito que ele pede as obras que estão sendo executadas no município estão no portal de transparência. O que está sendo feito hoje está no portal. Então, eu fui estudar isso e vi lá que tem que ter na cidade, no bairro, a rua que está sendo feito. Hoje, tudo tem que estar no portal de transparência. Os salários que a gente tem visto aí, tem se deparado, não é? Assustado aí com alguns salários, tem que estar. As diárias de viagem, para que está indo, qual o prazo, quantos dias, para que vai. Então, a gestão pública ela necessita dessa transparência. Também ambiental, né? Exatamente, um tema... Não só na contabilidade, mas a contabilidade ambiental. O mundo clama isso, né? Então, o compliance, a controladoria interna, ela tem papel fundamental de implementação e guardiã disso. Esse é o setor, é a área que vai cuidar dessas legislações. É o que eu tenho visto na minha experiência. Vocês abordaram aí a questão de Tribunal de Contas, né? As instituições de controle na administração pública. A própria Constituição, como eu já disse, menciona que o controle interno ele é auxiliar do controle externo. Isso. E você mencionou também, Érico, a questão do suricato. Só esclarecendo, o suricato é um sistema do Tribunal de Contas que ele faz toda uma análise prévia das contratações públicas para verificar dos editais públicos, para verificar todo o contexto da legalidade daquelas compras. Então, é um mecanismo de controle, de transparência e de gestão que o Tribunal de Contas faz junto aos seus jurisdicionados nesse sentido. É muito bem lembrado, Conceição. E como auxiliar. O suricato ele não está ali para penalizar. Ele está para, antes do edital acontecer, ou se aconteceu, ele está ali para depois fiscalizar, sim. Mas ele está para ajudar, para fazer o quê? O certo. E o compliance hoje é exatamente isso, né, Sandro? Exatamente. O compliance da prefeitura, ele tem que ser enxergado, e o conceito dele é ajudar antes de fazer errado. Tem uma diferença muito grande de compliance e auditoria. Eu ouvi esses dias. O compliance como é que é? A auditoria é um bezetacil. O compliance é uma vacina. Você tem que vacinar a instituição para que não tenha problema que vá para a auditoria. Porque quando vai para a auditoria, já encontrou uma série de irregularidades, por aí vai. Mas o compliance é para conformidades. Vamos ser conformes? Vamos. Então, vamos atuar. O Sandro falou bem no início da fala dele. De acordo com as legislações. Nós já temos a legislação que nos ensina. Não tem como fazer errado. Precisa né? fazer. Mas precisa fazer e atuar, né? Exatamente. E não de acordo com o que eu quero, o que eu não quero. Não é isso, né? Exatamente. É de acordo com a legislação. Com a legislação. E ainda na abordagem da lei de licitação, a 14133, ela menciona que as contratações públicas devem ser objeto de ação contínua e permanente do enfoque de gestão de risco e de controle interno. Então, eu queria que vocês escorressem também sobre esses dois pontos,
né? Gestão de risco e controle interno nas contratações públicas, também sob esse olhar da Lei 14.136. Eu não posso pagar um boleto antes do outro boleto. Tem uma série de conformidades que agora, com a 14.133, ela vai apertar isso. E está correto, porque, senão, de acordo com o legislador, de acordo com o gestor, ele pode querer pagar um boleto antes de um outro? Não pode. Então, hoje existe todo um controle muito rigoroso disso, né? E tem funcionado, né? Tem, né? E é cumprir a norma. A norma está para isso. Eu acho que essa questão, né, da questão do controle interno, né, e da gestão de riscos, né, isso está muito ligado a uma coisa que, ao longo do tempo também, as pessoas, né, que ocupam os cargos públicos aí de direção, eles têm feito que é preocupar com planejamento. Né? Se a gente tiver um planejamento bem feito, né, a gente vai conseguir executar um sistema de controle ali que vá acompanhar esse processo como um todo e identificar essas falhas que vão ocorrer. Né? Isso é normal, tem falhas menores, tem falhas maiores, né? Mas essa abordagem nova também da gestão de risco, eu acho que ela é importante. Né? O Érico falou aqui, nós precisamos de identificar as coisas de maneira antecipada, né? Para evitar que elas aconteçam e possam, né, trazer algum prejuízo aí para a administração pública. Né? Porque se traz prejuízo para a administração pública, traz prejuízo para a comunidade. Né? Então, a gestão de risco, né, quando bem feita, né, ela vai atuar nisso, né, de identificar esses possíveis gargalos, né, essas coisas podem acontecer, fazer análise, né, desses riscos e a gente traçar, né, algumas diretrizes ali para poder evitar esses riscos, né, e a gente trazer algum tipo de prejuízo. Exato. E quando nós abordamos aqui a questão do planejamento, isso na administração, né, Érico, é muito importante e o gestor tem que ter todo um cuidado e aí entra o controle interno, a gestão de risco, nessa elaboração. Igualmente você falou, Sandro, não adianta você só verificar o fato já ocorrido. A prevenção, o compliance, ele é um fator extremamente importante de sucesso para aquele gestor, não é isso? Sim, porque você consegue detectar uma falha estrutural. Aquele famoso assim, mas sempre fizemos assim. Ah, mas o gestor antigo fazia assim. Ah, porque eu aprendi isso, porque eu ouvi. Não é. É treinamento, é saber como é que faz correto. Não aprendeu, né, Sandro? Pergunta de novo. Então, no compliance, principalmente, você tem que ter pessoas que estejam dispostas a ensinar também. Porque é uma constante, né, Conceição? Você ensinou hoje, amanhã a pessoa vai te perguntar de novo, isso é normal. Faz parte da E faz parte. E se você fechar a porta, a pessoa não volta lá, acha que está fazendo certo. Então, essa abertura, essa nova visão, né, do compliance, eu acho que ela veio para somar para a gestão pública. A própria lei 14.133 traz essa questão, né, de que as mudanças, né, elas precisam de ser feitas. Né? Nós vivemos num mundo, né, de governança, tem que começar pelos próprios gestores, né, de ter uma visão diferente, né, da administração pública e precisa de treinamento. Né? Nós temos, aqui em Minas, nós temos 853 municípios, a maioria dos municípios são municípios pequenos, né, e que não tem, né, um pessoal qualificado, né, para se fazer todo esse processo, né, que é exigido aí pela legislação. Então, vai haver necessidade aí realmente das pessoas serem treinadas. Né? É muito comum, né? O Érico falou, a gente faz isso porque sempre funcionou, né? A gente sempre fez desse jeito, né? Mas as coisas vão mudando, né? Às vezes a maneira de se fazer não era a maneira adequada, né? Mas para se fazer correto, né? E a gente conseguir fazer essa segregação de funções, né? Com todas as funções determinadas lá na lei, vai exigir que realmente a gente treine alguém. Eu não posso simplesmente nomear as pessoas e achar que um sistema, né, de controle interno ele vai funcionar. As pessoas precisam de aprender e de assimilar, né, essas novas orientações e diretrizes. E a velocidade da informação está Exato. muito rápida, né? E por isso a Voz Contábil está trazendo este tema na abordagem de hoje. Exatamente. Da experiência, de experiência como gestor, que você já atuou também, Sandro, você diretor de compliance. E aproveitando, Sandro, também, nós podemos pensar para esses gestores, esses prefeitos e presidentes de câmaras que entraram este ano. Nós estamos encerrando o quadrimestre, né? Daqui uns dias, semana que vem. E logo tem o relatório de gestão fiscal,
que é uma das peças importantes exigida na Lei Complementar 101, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tem dois grandes relatórios, o relatório de resumido de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, que aborda gasto com pessoal, endividamento, tudo ligado aos nossos assuntos do dia a dia, né? Operações de crédito na administração pública, limite das parcerias público-privada. E nessa legislação, na 101, ela fala também da exigência do controle prévio, da avaliação prévia, do controle interno, junto deste relatório, quando ele é elaborado antes da sua publicação. Como que você, enquanto gestor, vê essa situação? Eu acho que essa questão da gente dar transparência, né, aos atos, né, da administração pública, isso devia de ser uma constante. Né? Nós fazemos algumas coisas aí, né, em relação à legalidade, em prazos determinados, né? Mas eu acho que a gente deveria fazer isso sempre, né? Que é demonstrar aquilo que está sendo realizado, né, pelo gestor público, né? Quais que são as diretrizes, né, que ele elaborou quando ele assumiu, né, uma administração pública, elaborou um plano, né, de ação para 4 anos, e de repente ele começa a trabalhar. Então, é o momento da gente fazer essas avaliações pontuais, né, daquilo, né, que foi determinado, que foi proposto. Né? Nós trabalhamos em cima de diretrizes, de números, de indicadores. Né? Você citou alguns aí, né, na área de pessoal, na área de educação, dívidas. Né? Então, eu acho que isso assume um papel importante, né, para a gente verificar mesmo se esse planejamento, né, que foi feito, né, pelo gestor público, né, se não foi em vão. Né, de que ele está sendo executado e que está sendo dado transparência, né, às pessoas, né, dessas realizações, né, para que cada usuário, né, dessa informação aí possa fazer sua avaliação. No município que eu estou, nós já temos as audiências públicas. Muito bem abordado. São importantíssimas, com participação da população. Isso é muito importante. Então, é muito importante e muito sério, porque ali você tem que falar sobre os números que estão na tela. Não tem jeito. Então, são políticas públicas que foram construídas, são de campanha, né? Vamos dizer, promessas de campanha, né, Sandro? Que tem que ser cumpridas. E como eu estou num município muito atuante nisso, essas audiências públicas, elas têm sido efetivas. Isso aqui não bateu meta, isso aqui bateu, a saúde está assim, a educação não está legal, tem que melhorar isso. Então, isso é fazer o munícipe trabalhar junto com a política pública. Ele começa a ser participante da gestão pública. E para essa atuação eficiente da população, também acompanhando todos esses resultados, unindo um pouco a sua fala, Sandro, ou seja, é aquele ciclo, planejamento bem elaborado, a execução dos fatos, a execução entra contratação bem elaborada, com controle interno, com gestão de risco, tudo isso que nós estamos falando aqui, né? E o controle para chegar na transparência e na aplicação correta dos recursos públicos. Esse e a é o sociedade, realmente, ela tem disponível, aí, falando em gestão pública, as informações das contratações. Tudo isso é um conjunto de dados aí que a gente precisa também convocar a população para a participação hoje, dessas audiências públicas. Sim, tem a convocação no município que eu estou é muito forte, são cobrados e a gente tem visto que com o que eu estava falando da velocidade da informação, o risco político é muito grande, né, Sandro? 24 horas você tem que estar cuidando disso. Uhum. Então, as audiências públicas são importantes e são necessárias, sim, e que isso fique para sempre, né? Eu gostaria de que vocês deixassem a sua última mensagem sobre esse tema, que não se esgota aqui, muito pelo contrário, de tudo isso que nós já falamos agora. O que eu gostaria de deixar de mensagem, né, principalmente, né, para a nossa comunidade, é de que as pessoas, né, tenham mais interesse, né, em acompanhar a atividade, né, do setor público, né, de acompanhar os seus gestores, não só na hora, né, do voto, né, mas depois, durante o mandato,
né, que é uma forma da gente verificar se os anseios, né, que a gente tem aí, né, para todas as áreas, para a saúde, para a educação, né, para os filhos, né, para as nossas vidas aí, se realmente eles estão no caminho, né? Então, eu acho importante, né, a participação, né, popular, né? Hoje nós temos tanta informação, tanto acesso, né, à tecnologia, né, para se fazer esse processo de acompanhamento e, né, os gestores também, né, que a gente tenha gestores, né, mais bem preparados, né, que realmente busquem aí fazer realizações aí que venham em seio, né, da gente construir aí uma sociedade melhor, né, uma vida melhor aí para nós e para todos. Agradecer, Conceição, Sandro, né, pelo nosso bate-papo e dizer que o compliance, essa gestão que a gente tem estruturado, ela tem que ser positiva e ela tem que ser perpétua e que a gente procura construir políticas públicas eficazes que atendam ao povo. Obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês, um tema que poderemos explorar mais e mais em outros momentos aqui na Voz Contábil. A você, muito obrigada.